Gracias. Buenos días. Gracias por estar con nosotros y por su Bom puntualidad. dia, obrigada por estar conosco e pela sua pontualidade. Lembramos que essa sessão conta com tradução simultânea para português. Na parte de baixo da tela, vocês podem ver o botão de interpretação simultânea. Se quiserem, vocês podem ativá-lo para escutar a tradução em português. Para este anúncio em inglês para os participantes do Brasil. Simultaneous translation into Portuguese only. Down in the menu bar to the right, you'll see the interpretation button. If you wish, you can activate it now to listen to the audio in Portuguese. El Banco Mundial les da la O Banco bienvenida. Mundial lhes dá as boas-vindas à sessão Acesso ao Financiamento para a Promoção de Moradias Sustentáveis, caso do México. Esta apresentação faz parte do Programa de Intercâmbio de Conhecimento Moradias Sustentáveis para Todos. Algumas recomendações para esta sessão. Os seus microfones e câmeras estarão desabilitados. Esta sessão está sendo gravada e estará disponível no canal Vivienda Disponível para Todos no YouTube, um dia após este evento. Agora, vamos dar as boas-vindas com Anne Gapia, quem é especialista urbana sênior do Banco Mundial, quem apresentará ao nosso palestrante do dia de hoje. Buenos días a todos. Muito obrigada, diz a Anne. Muito obrigada por nos acompanhar hoje. Esta sessão, ela faz parte da rota de aprendizado número 2. E de forma virtual está o nosso programa, o qual já tem mais de 530 participantes inscritos em toda a região. Com estas sessões de intercâmbios, o nosso intuito é fortalecer o setor para seguir em frente em direção a políticas públicas de moradia de maior impacto, em processos de transformação urbana mais sustentáveis. É um grande prazer para mim dar as boas-vindas ao nosso painelista de hoje, José Davi Álvares Maldonado. Senhor José Davi é professor em administração do Instituto de Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey. Licenciado em administração de empresas, com especialização em finanças, da Universidade Americana. Tem um mestrado de 25 anos de experiência no setor financeiro e de consultorias também.
Atualmente, ele é diretor-geral adjunto de planejamento da Sociedade Hipotecária Federal do Governo do México. Antes, ele desempenhava-se como diretor hipotecário do HSBC, Banorte, entre outros cargos de direção na GG Money, Banamex e Scotiabank. Presidiu o Comitê Hipotecário da Associação dos Bancos do México. Além disso, é especialista em tópicos de sustentabilidade e responsabilidade social. José Davi, eu passo a palavra para o senhor, para que faça a sua apresentação. Muito obrigada, diz o senhor José Davi, e diz que é um grande prazer estar com todos vocês. Em nome do senhor diretor-geral, Alberto Sanches, da parte dele, ele quer agradecer o fato de deixar compartilhar com todos vocês a história de moradia sustentável no México. Vou compartilhar a minha tela, diz ele. Aguardemos. Bueno, Sociedad Hipotecaria A Federal Sociedade Hipotecária Federal, ela é importante mencionar que é um banco de desenvolvimento que impulsiona o mercado primário e secundário de moradia através de diferentes mecanismos, sejam créditos, pontes, garantias, seguros de crédito para moradia, sobretudo para a construção de moradia. A nossa missão é impulsionar o desenvolvimento do mercado da moradia sob uma abrangência sustentável, oferecendo soluções financeiras que facilitem o seu acesso e disponibilidade. Temos dois pilares importantes. Antes de mais nada, no que se refere à oferta, que é apoiar na geração de oferta, sobretudo de moradia, para Linfoma e Fovip, que somos os seus principais provedores de moradia, e fazemos atuando como uma banca, uma segunda banca, através dos nossos intermediários financeiros, que são bancos, entre outras entidades financeiras, que são principalmente SOFONs. Eles, ao mesmo tempo, dão financiamento aos desenvolvedores de moradia. Por outra parte, trabalhamos juntamente com a demanda através de seguros de crédito para moradia e em alguns esquemas que são de crédito individual e fazemos também através de bancos, principalmente. Abordando um pouco mais sobre moradia sustentável, um pouquinho da história que nós temos desenvolvido nesse tema. Sociedade Hipotecária, em certo momento, propôs implementar em 2010 o programa EcoCasa. Trata-se de um programa que nos permite oferecer moradia energeticamente eficiente. Este programa, ele surgiu com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco KfW. E principalmente com este apoio posteriormente, através da Linfonavi, com o apoio da Cooperação Alemã de Desenvolvimento Sustentável no México, a GIS e também a Embaixada Britânica, foram desenvolvidos o sistema de avaliação de moradias verdes, que se chama EcoCasa. Você vive EcoCasa. O programa que surgiu da EcoCasa se trata de uma linha de produtos que vem operando desde o ano de 2013. Em 2015, implementou-se o programa NAMA e em 2018 foram implementadas algumas certas ferramentas que são a base para a indústria desse tipo de avaliações sustentáveis. Tivemos a sorte em 2020 de receber por parte da ONU Habitat do Pergaminho de Honra pelo programa EcoCasa. Tivemos a honra de receber esse prêmio e apoiar o ODS 11 de moradia sustentável e também fomos certificados no mesmo ano como Low Carbon Residential Buildings, como um estándar para moradia de interesse social. Isso permitiu criar o primeiro bônus verdes da América Latina de moradia de interesse social. Como funciona esse mecanismo financeiro? Como mencionei, através do KfW e BID, surgiram este tipo de empréstimos, o que permite é que, através de cooperação técnica, apoiar os intermediários financeiros e eles transferem diminuição de taxa para os desenvolvedores de moradia com o intuito de estimular a moradia sustentável. Os desenvolvedores recebem uma diminuição na sua taxa de juros, acompanhado de assistência técnica para alcançar este padrão. O portfólio
sustentabilidade hipotecária contribuem a alcançar os objetivos climáticos e o desenvolvimento sustentável, e nos permite, como eu mencionei no início, diminuir 20% de emissões de CO2 até 50%, comparado com uma linha base, dependendo dos setores bioclimáticos. Como vocês sabem, no México temos vários setores, microclimas, e devemos fazer uma diferenciação de acordo ao tipo do clima. E este tipo de moradias permite incrementar o nível de conforto de 40% a 80% para as famílias, para que estejam mais confortáveis onde moram, melhores entornos urbanos, com acesso a equipamentos e serviços. Essa é uma das grandes tendências que ONU Habit da moradia adequada, menor pegada de carbono na construção. Isso permite que construamos moradias acessíveis para as famílias no México. Algumas características do programa EcoCasa, principalmente, são os benefícios de assessoria integral, sem custo, uma assessoria técnica e a taxa preferencial, né, no crédito ponte. Isso dependerá do nível do intermédio financeiro, do nível de risco e dependerá também das emissões que ele diminuir. Isso permite ter um incentivo na taxa de juros. Aqui, para qualquer tipo de desenvolvedor de habitação que possa apresentar um projeto otimizado que diminua pelo menos 20% de emissões de CO2 a partir desta linha base que eu acabei de comentar. As diferenças fazem parte desta ponte. Sim, é muito importante. Digamos que se a moradia for sustentável, muitos dos bancos têm o desafio de gerar hipotecas verdes. É muito difícil gerar hipotecas verdes se não houver casas verdes, né? Esta é uma forma de começar a impulsionar o setor financeiro para que desenvolva uma estratégia integral, da parte da oferta, e que beneficie com esse tipo de hipotecas verdes a demanda. O programa NAMA é uma assessoria integral sem custo, e a grande diferença do programa NAMA é que ele aplica principalmente para pequenas empresas, ou PYMEs, pequenas e médias empresas. E isso tem um assessor energético para ajudá-los para utilizar essas ferramentas, preencher a informação e fazer com que o projeto seja mais eficiente. Existe uma diminuição de até 30% do custo. Isso deve haver um compromisso do desenvolvedor de que não incremente o valor da moradia. E, sobretudo, o compromisso de transferir este benefício para todas as famílias. Este tem sido um projeto que tem tido boa resposta, sobretudo na diminuição de emissões. Aqui, as especificações finais ou médias de eficiência não são parte do crédito, né? Ao contrário da EcoCasa. E isso sim é importante, que o programa seja considerado cumprido e volta para o desenvolvedor o investimento inicial. Isto é, de uma forma geral, o programa NAMA. Agora, as ferramentas de avaliação para, desta forma, poder desenvolver este tipo de eficiência energética. Este sistema de eficiência e de avaliação que a EcoCasa tem, nós podemos comparar com o sistema LIV e ESO, e trata-se de um sistema que o México desenvolveu, sobretudo para o setor moradia, com grandes resultados. Este programa EcoCasa permite avaliar de forma integral elementos do projeto, características de construção e tecnologias de qualquer moradia localizada no México. Tem como premissa o conforto térmico e o consumo racional da água. O sistema dá uma maior qualificação àquelas moradias que têm uma menor demanda de energia, assim como de água, em comparação a uma casa convencional. Essas duas ferramentas está a DEB, que é de eficiência energética, e SAB, que é de consumo de água. A primeira delas, a primeira ferramenta de energia, é para avaliar a eficiência de energia da casa e seguir para projetos de moradias mais sustentáveis. E também busca criar consciência nas famílias, no que se refere a poupar a economia de energia. E tem outros tipos de elementos
como o ambiente, o entorno, e é muito importante. A EB se trata de uma ferramenta para avaliação do entorno da moradia. Esta ferramenta, ela permitiu ao setor, juntamente com o Linfonabib e Foviste, como uma premissa importante, um antecedente importante. Linfonabib é a hipotecária mais importante da América Latina, depois das duas grandes, de Ginnie Mae e Fannie Mae. Esta é uma das maiores hipotecárias de toda a região. E também são usuários desse tipo de ferramentas. A ferramenta EVI permitiu gerar zonas de consolidação urbana, ou seja, certo tipo de setores onde a moradia deve estar próximo em aproximadamente, num rango de 3,5 quilômetros. Existe outra ferramenta que nos permite avaliar os materiais, que é através de uma análise de pegada de carbono. E isso nos permite também integrar todos estes elementos para uma moradia adequada. Este índice de desempenho global nos mostra também qual seria a eficiência que cada moradia tem, e parte da mais até a menos eficiente. E então, buscamos diminuir em emissões, de CO2, aproximadamente se busca diminuir 20%. Agora, vemos isso através dos princípios deste modelo. Não é perspectivo, é mensurável e homologado. Trata-se de um sistema que nos permite fazer um monitoramento, porque essas recomendações, principalmente, são algumas recomendações que os desenvolvedores podem melhorar ou adaptar, e eles mesmos podem propor certo tipo de medidas que permita que a moradia seja mais eficiente. Como vocês bem sabem, a moradia nada mais é aquela que tem ecotecnologias, uma sustentável, mas sim aquela que também está bem desenhada bioclimaticamente, ou seja, uma moradia bem orientada é mais eficiente. Uma que estiver perto de transporte público, em um entorno urbano, é mais eficiente. Todos estes elementos são importantes serem levados em consideração. Este é um sistema mensurável e homologado para verificar as habitações, as moradias. Se utiliza esse tipo de software que temos centralizado no Registro Único de Moradias. Trata-se de um organismo que oferece serviço aos organismos nacionais de moradia no México. Isso permite que facilitemos o acesso a esse tipo de ferramentas e, sobretudo, o monitoramento, que é uma assistência técnica grátis e apoio de organismos internacionais. Este tipo de metodologias é um tipo de metodologia replicável, metodologia que compartilhamos em diferentes partes do mundo. Temos trabalhado juntamente com a Colômbia e com outros países. Tivemos a sorte de compartilhar também no Panamá para todo o sistema através de Uniapravi. E eu acho que isso é importante. O fato de que essas melhores práticas possam ser desenvolvidas e também poder apoiar em toda a região. Os critérios de eleição obrigatórios. Esse tipo de certificação Ecocasa é para moradia de um valor de até 3,1 milhões de pesos, o que equivale a aproximadamente 150 mil dólares. Está localizado em zonas de consolidação urbana, tem factibilidade de infraestrutura básica vigente, água, luz, esgoto, tem que estar fora de setores de risco, através de uma ferramenta que temos da transnacionalidade de riscos anti-enchentes e atingir níveis de cumprimento do programa que desejamos aplicar. Como eu mencionei, os programas permitem ter uma diminuição na taxa de juros. Se vemos aqui Ecocasa, Ecocasa 2 e Ecocasa 3, eles têm uma diminuição na primeira, pode chegar até uma diminuição de 200 pontos base. O que é algo muito importante, para um crédito ponte, digamos assim. Ecocasa 2, que tem até 115 pontos base, e a 3, que tem até 100 pontos base. Então, isso sim é importante, como eu mencionei. O programa NAMA tem uma subvenção de 100% do investimento para fundos perdidos, assim como apoios técnicos. E contrastamos isso com os diferentes setores climáticos, que são os que estão na parte de cima, quente, seco, árido,
temperado e todos têm que cumprir com uma comunidade, um conforto mínimo para que possa ser avaliado. E cumpra com este sistema que eu acabo de mencionar antes. Também no início eu comentei que este programa foi certificado através de Climate Point Initiative como Low Carbon Residential Building. Existem várias certificações deste tipo, principalmente na Europa. Esta é a primeira certificação realizada para moradias acessíveis, ou seja, a casa de interesse social. E é um grande prazer poder compartilhar com outras regiões da América Latina e de outras partes do mundo. É algo que pode ser replicável. Quais são as ações-chave deste aprendizado? Principalmente estabelecer espaços de diálogo e dividir as melhores práticas. E também tem sido chave para a participação com as organizações nacionais de moradia e também com outros órgãos internacionais nos quais participamos. Esse apoio de assistência técnica de organismos internacionais, esse programa tem sido muito importante, né? A participação do setor privado através dos desenvolvedores de moradias. Eles são as pessoas que podem ser esse motor que impulsione de forma rápida a criação desse tipo de ferramentas. É uma necessidade de mercado. Se queremos ter hipotecas verdes, como eu mencionei, primeiro devemos ter casas verdes. E isso nos permite também adaptar critérios de sustentabilidade e fazer certo tipo de mensurações, para desta forma combater a mudança climática, sobretudo em setores onde existe uma maior necessidade nessa mensuração, certo tipo de medidas. E este tipo de soluções ajudam a todos nós, todos os participantes. Para resumir, eu gostaria de mostrar alguns resultados de 2013 até agosto de 2022. Aproximadamente 74.848 moradias certificadas, Ecocasa, as quais foram financiadas ou apoiadas, que beneficiaram aproximadamente 300 mil pessoas, um montante de financiamento de 17.387 milhões de pesos, e isso permitiu a diminuição de 2,58 milhões de toneladas de CO2 equivalentes. E trata-se de um programa do qual nós nos sentimos muito orgulhosos. E muito orgulhosos pelo fato de poder dividir com todos vocês. Muito obrigada. Estou aqui disponível para qualquer pergunta. Muito obrigada ao nosso panelista. Passamos a palavra para a Juliana Ramírez, especialista urbana do Banco Mundial, para moderar uma sessão de perguntas. Convidamos a todos vocês para que enviem, através do Q&A, as perguntas. Juliana, seja bem-vinda. A Juliana agradece e agradece o Davi por esta apresentação tão interessante. Definitivamente, trata-se de um setor onde muitos dos países com os quais trabalhamos estão tratando começar a incentivar o tema da construção de moradias verdes ou hipotecas verdes. E o México é este país que realmente todos os países da região têm como exemplo. Tenho algumas perguntas aqui, vou lê-las. A primeira é: quais são os aspectos-chave que devem ser levados em consideração por um país que deseja começar a desenvolver moradias sustentáveis e como podemos incentivar aos desenvolvedores? O senhor Davi agradece e diz: eu acho que o mais importante que acontece nos mercados hipotecários é o fortalecimento do mercado climático, ou seja, se existe um mercado primário robusto, um mercado que seja como, vulgarmente dizendo, né, voltar ao básico, ou seja, ter avaliações, crédito hipotecário com taxa fixa, que não coloque em risco, né, a pessoa que tem um sistema de origem eficiente, com entidades do setor público e privado que apoiem esta moradia. Então, este seria o primeiro passo. O segundo é criar os mecanismos
interinstitucionais, assim como políticas, de tal maneira que possa se avançar como país, desenvolvendo este roteiro de sustentabilidade. Esta rota de sustentabilidade pode ser dividida em 3 estágios. Primeiro, que seria o aprendizado, depois seria dividir essas melhores práticas. E, felizmente, a sustentabilidade trata-se de um tema que não existe, não é uma concorrência, trata-se de um sistema que permite compartilhar, assim, dessa forma, gerar as melhores práticas. E o terceiro estágio é a difusão. Tudo que está saindo bem no programa, poder replicá-lo, difundi-lo em outras cidades. Atualmente, para as empresas, vem da estratégia de sustentabilidade, dos critérios de ESG, que são critérios muito importantes para os investimentos, assim como para a própria estratégia das empresas e os desenvolvedores de moradia. O principal estímulo é que eles vão desenvolver melhores produtos, porque uma moradia sustentável, ela também terá usuários que têm uma melhor qualidade de vida e que seguirão recomendando. Ou seja, um desenvolvedor que não está fazendo moradia para melhorar a qualidade de vida das pessoas que eles vendem, então definitivamente desaparecerá a médio e longo prazo. Os desenvolvedores que deem esse plus, né? Já não é querer dar por ajudar, mas sim trata-se de uma necessidade de gerar melhores moradias. E a partir do projeto, eu acho que grande parte da estratégia, um bom projeto pode ajudar. E como eu mencionei, a parte bioclimática é muito importante, diz o senhor Davi. A Juliana diz: a próxima pergunta está engajada no primeira. Os critérios de sustentabilidade no México se fundamentam em alguma regulamentação ou legislação nacional? É a pergunta. O senhor Davi diz: temos vários elementos. No caso do NAMA, deste projeto, existem alguns critérios, algumas normas mexicanas, mas, sobretudo, o governo do México está trabalhando em uma taxonomia verde para habitação e cidades sustentáveis também, assim como outros países, como por exemplo a Colômbia está fazendo. Entre outros países também estão levando em consideração como base a taxonomia da comunidade europeia no que se refere à moradia verde. São elementos básicos que podem ser levados em consideração. E também o fato de poder comparar com outro tipo de ferramentas, como eu mencionei o caso do Lyft. Trata-se de uma ferramenta de certificação estadunidense e a certificação EDGE, da IFC, a qual também pode ser algo comparável. Nós desenvolvemos esta ferramenta como setor moradia, porque no fim das contas o setor moradia no México trata-se de um setor que está integrado por diferentes participantes. E deve-se gerar, então, mecanismos para que eles possam apoiar esse tipo de moradias. Definitivamente é um trabalho, né, com muitos participantes, os quais devem estar alinhados e realmente, né, dar uma prioridade para isso. Ela diz que temos outra pergunta, diz assim: em muitos países da América Latina, os setores mais necessitados de ajuda para ter acesso à moradia formal apresentam um alto grau de informalidade econômica, o que complica o acesso ao crédito formal. Como podemos garantir que que o desenvolvimento e os projetos das moradias sociais cheguem às pessoas que precisam? O senhor Davi diz que esse tema é necessário para toda a América Latina. Em setores que chamamos não afiliados, ou seja, setores que não têm nenhum tipo de previdência social, ou setores que têm renda mista. No caso de renda mista, que tem uma renda formal e um não formal, ou seja, uma renda que pode vir de alguma atividade de transporte, pode vir de alguma atividade de alimentação, comércio. Bom, nós aqui, através da nossa experiência, nós lançamos um seguro de crédito à moradia para economia mista. Isso permite certificar e
uma população importante, que é 1,5 vezes a população formal, essa é de economia mista. Então, quase 50% é maior. Assim que, através desse seguro de crédito da moradia, que nós oferecemos a toda a banca comercial, e eles geram desta forma um produto para poder certificar essas pessoas. Isso seria para uma moradia tradicional. No México, nós temos um respaldo de moradia ao redor de 9,2 milhões de pessoas, mas bem de moradias que têm algum tipo de atraso ou precariedade na moradia. E 2/3, né, da necessidade dessas moradias são cobertos com crédito de melhoria, ou seja, créditos de menor valor, que não precisa de uma hipoteca e que, através de microfinanciamento, podem ser feitos gradualmente algum tipo de quarto, ampliando, remodelando, qualquer remodelação que a casa precise. E com isso, eles possam aí colocar em dia esse atraso, né? Para alguns países, este é um mecanismo que ajuda a fazer com que seja muito mais eficiente esse tipo de soluções. Muito obrigada, diz a Juliana. Ela diz: temos uma pergunta da Liliana. Diz assim: após uma década de implementação dessas políticas públicas, quais foram as lições aprendidas mais importantes para os países ou cidades, ou regiões que apenas estão projetando os seus primeiros programas referentes à moradia sustentável? O senhor Davi diz que as lições mais importantes, a primeira delas é: o mais importante é começar o quanto antes. Quanto mais tarde comecem a implementar, será mais doloroso e mais caro, talvez, para os países, né? As lições que nós temos tido e aprendido foram muito positivas, porque o fato de fomentar uma moradia que tem características sustentáveis e, sobretudo, que muda o modelo, tanto dos fornecedores de todos os grupos de interesse para o setor, que não é somente moradia. A moradia faz parte de uma cidade. É uma cidade, é um sistema vivo. E muda-se, então, a visão de não somente focar na moradia, mas ver a moradia como sendo parte de um ambiente, como a moradia fazendo parte de uma cidade. Dessa forma, eu acho que os principais aprendizados que deve ser integrado a casa com uma visão sistêmica dentro de uma cidade. Hoje vemos cidades sustentáveis onde o tema de sustentabilidade fica somente na Secretaria do Meio Ambiente. Não, então, esse tema de sustentabilidade não está somente nessa secretaria, está no transporte, saúde, toca todos os setores. E, no fim das contas, está o tema de desenvolvimento sustentável, que são intuitos transversais. E a moradia toca praticamente os 17 ODS, setores. E é aí onde nós podemos nos articular de melhor forma. Este tipo de programas tem nos permitido trabalhar com uma estratégia de sustentabilidade, tanto de dentro, também na parte de fora estamos trabalhando. Mas eu acho que um dos melhores aprendizados é poder dividir estes resultados e essas melhores práticas, porque no fim das contas, tudo isso deve ser compartilhado também para todos os países da América Latina para que possam ser replicados. Isso mesmo, eu acho que são experiências valiosas. E algumas vezes existe esse medo de começar a produzir moradia sustentável, pode ser muito mais caro, e, sobretudo, moradia para pessoas de renda mais baixa. Pode ser um pouco intimidante, né? Mas, no fim das contas, quando se mensura os resultados, podemos ver que são resultados positivos. Temos outra pergunta no chat da Maria Isabel, que diz assim: são duas. A primeira é: quais foram os passos que foram dados para conseguir formular e validar a metodologia para avaliar a moradia sustentável? E a segunda é assim: o que está sendo feito para fortalecer as capacidades de profissionais técnicos e incrementar a oferta de insumos verdes para a construção? O senhor Davi diz que as duas são boas perguntas. A primeira tem a ver com o tema. Ele está novamente perguntando, né? Ele quer saber quais foram as perguntas. A primeira pergunta ele esqueceu. E ela diz:
quais foram os passos que foram seguidos para alcançar, formular e validar a metodologia para a avaliação da moradia sustentável? Vamos responder a primeira e depois eu repito a segunda, diz ela. Bom, os primeiros passos é se juntar aos principais stakeholders e as organizações especialistas no tema. No nosso caso, nós nos juntamos ao Centro Mário Molina, que era um dos centros especializados em meio ambiente, para alguma das ferramentas, como a ferramenta do ambiente da EBI, né, ferramenta EBI para moradia. Também foram outros organismos que se uniram e, através dos apoios multilaterais, do BID, do Banco Mundial, a IRC, desta forma, todos estes organismos, KfW, enfim, tudo isso são melhores práticas que te ajudam a incrementar e diminuir essa curva de aprendizado. Se adota as melhores práticas, e essas melhores práticas, elas nos permitem juntar esforços. Os grupos multidisciplinares são muito importantes, ou seja, diferentes entidades que possam apoiar, aportar. E hoje está sendo feita a taxonomia verde no México, então, através de diferentes equipes especialistas de todos os setores, pode, dessa forma, seguir em frente e muito mais rápido em busca de uma estratégia de sustentabilidade para as moradias. E a segunda pergunta, referente aos recursos, como está sendo profissionalizado? Bom, aqui no México, né, em dado momento, se iniciou com universidades, através de diplomados ou especializações no tema de moradia sustentável. Um exemplo, por exemplo, pode ser a Universidade Ibero-Americana. Ela projetou, juntamente com uma empresa de cimentos, ela elaborou um curso de projetos e construção sustentável, onde vinham os principais especialistas de arquitetura sustentável do mundo para dar esse curso. Tinham tópicos de desenho, projetos, e um paisagista chinês muito famoso, ele veio para este diplomado, assim como outros tantos elementos, biólogos através do Instituto Biomimicry, para dar uma visão holística referente ao tema de moradias e também para o manejo de materiais, assim que todos esses especialistas juntos criaram um pilar, ou seja, geraram um estímulo muito importante. E através destes pequenos polinizadores, entre aspas, estes polinizadores começaram a caminhar por diferentes universidades e isso começou a crescer e se espalhar rapidamente. Esta foi uma estratégia muito interessante, porque através de certas universidades, onde os tópicos foram abordados, começou a ser germinada a germinar-se esse tema e começaram a se especializar. E hoje vemos também através de certificações. Existe certos tipos de institutos que certificam no que se refere a negócios verdes e também certificam na parte de financiamento sustentável. Dessa forma, todos esses órgãos são muito importantes, porque eles permitem gerar conhecimento abrangente para todos os setores. Então, se nós queremos fazer casas verdes e não temos arquitetos sustentáveis, né? Então, eu acho que deve partir, né, de um especialista nisso. E eu acho que também, através do ensino médio, ensino superior, poderíamos começar a gerar esse estímulo. Eu participei em uma universidade onde era licenciatura em responsabilidade social, onde eu tinha que dar aulas. E os alunos falaram para mim: o que é que vocês podem aportar, além de ser um especialista em responsabilidade social? Então surgiu em mim, né, o ser um especialista CSO. Se abordamos o tema de sustentabilidade no primeiro nível de relatório, isso automaticamente irá gerar um efeito muito importante na empresa, porque as decisões elas estão sendo tomadas, né, a partir de um nível muito alto. E trocar o nome para responsabilidade social e sustentabilidade. Eu acho que isso foi uma grande mudança, né, nesta matéria, porque isso permite preparar os principais CSOs, os quais podem estar em todas as indústrias e, desta forma, apoiando este tipo de movimentos.
Muito interessante, diz a Juliana. Como começa a partir das universidades, onde o conhecimento está sendo gerado, é aí onde devemos semear essa semente, de que isso é um tópico muito importante. Eu tenho uma pergunta. Em uma das suas primeiras apresentações, você disse que parte dessas ferramentas é dar assistência técnica para os desenvolvedores e as pessoas que estão construindo as moradias. Você pode abordar um pouco mais detalhadamente em que consiste essa assistência técnica, em que período isso ocorre, quem podem, né, quem são as pessoas encarregadas disso? Ele diz que através de especialistas técnicos que nós contratamos com a subvenção de multilaterais, estes especialistas, eles apoiavam as empresas, primeiro para compreender o conceito de sustentabilidade dentro da própria empresa e começar a colocar este tipo de elementos no projeto das moradias. No que se refere ao desenho bioclimático, o uso dos materiais, é muito parecido, né? Eles estão desenvolvendo moradias que têm alguma fatibilidade, que não se estrague, né, o solo local, que ele possa ser regenerado. E dessa forma começar a trabalhar em métodos construtivos, começar a trabalhar nos materiais e, sobretudo, em tudo que representa a economia circular do desenvolvimento de moradia. E essa economia circular do processo de sustentabilidade, ela é muito importante, porque através dela podemos ver onde existem eficiências. E essas eficiências, é muito importante o primeiro conceito. Ele não terminou, tá? A primeira pergunta que os desenvolvedores nos fazem é rentável? Quanto custará? Ele diz que é o contrário. Eu acho que é uma mudança de paradigma, onde terão melhores moradias e, como consequência, fazendo isso bem feito, obterá melhores resultados financeiros. E claro, né? A exposição será menor e terá uma reputação muito mais importante para a empresa. Agora, quanto tempo tarda essa assessoria? São assessorias de aproximadamente 60 dias. E esse tipo de assessorias ou de acompanhamento vem da apresentação dos projetos para poder certificar. Isso também faz parte dessa assistência técnica. Hoje, por exemplo, nos dão 18% de diminuição de CO2, o que pode ser feito para que automaticamente, né, isso lhe dê um número maior. Temos outra pergunta da Maria Isabel que diz assim: como conseguem obter o trabalho coordenado com os investidores e o investimento público para melhorar o entorno? Eu acho que aqui, no tema de sustentabilidade, é um tema em que todos devemos participar. Não trata-se de um tema que seja responsabilidade unicamente do setor público, não, nem do setor privado, sozinho. Por mais que do setor privado, ele pode ajudar a acelerar o processo. Muitas vezes, o setor público vem reagindo diante do que o setor privado gera. Entretanto, se existir esta interação entre o setor público e o setor privado, tudo isso facilitará esta implementação e isso acontecerá de forma mais rápida. Eu acho que é muito importante que exista essa coordenação. Devemos buscar as pessoas-chave em cada uma das entidades e, sobretudo, o fato de poder ter esse diálogo comum do modelo de sustentabilidade, para que automaticamente ele possa permear-se de uma forma melhor. Eu acho que uma das recomendações neste acompanhamento é o fato de poder ter sempre esse tipo de palestras, fóruns que abordem esse tema. E partindo do básico, de onde vem, de onde surge o movimento de sustentabilidade. Existem livros muito interessantes
Por exemplo, Paul Hawking, que é um dos heróis do planeta, reconhecido pela revista Time, ele, no livro chamado Blessed or Rest, é um livro muito interessante, que fala da história do movimento de sustentabilidade. E quando você lê esse livro, eu acho que você pode entender muito dos conceitos, do motivo pelo qual devemos fazer isso. Isso deve ser feito. Outro ator importante, Jeffrey Sachs, ele falava, de fato, ele foi um dos pais da ODS, né? Mas antes de. Ele dava muita informação. Ele diz: temos um problema e devemos solucionar de forma conjunta. Assim que colocar todos estes tipos de inspiradores, eles começaram a dar forma, de forma holística, ao movimento de sustentabilidade. Eu acho que na sua época foi algo rico. Eu acho que vale a pena fazer uma biblioteca com todos estes atores que surgiram e que hoje se trata de um mercado que está crescendo de forma acelerada. E com as vantagens da informação existentes, por exemplo, na internet, hoje em dia, podemos estar neste fórum compartilhando com muitas pessoas e fazendo de forma muito mais eficiente e rápida. Eu acho que se trata de uma boa forma de poder compartilhar este conhecimento e este apoio também. A Juliana, ela diz que, bom, eu espero, né, que isso tenha aí surgido uma ideia nas pessoas que estão nos assistindo e que comecemos a trabalhar nestes tópicos que são verdadeiramente importantes. Eu não tenho nenhuma outra pergunta aqui no chat, diz a Juliana, mas tivemos perguntas interessantes. Eu passo a palavra para minha companheira Anne, para que ela encerre esta sessão. Muito obrigada por responder tantas perguntas e por nos oferecer tanta informação valiosa. A Anne agradece, diz que a apresentação e a sessão de perguntas foram muito boas. Me interessou conhecer os diferentes critérios, eleição, as formas como os programas se adaptaram nos diferentes contextos. Eu tenho muita coisa para aprender das ações-chave que foram apresentadas. Muito, muito obrigada. Agradecemos o fato de ter compartilhado essas boas práticas e lições aprendidas. O senhor Davi diz com muito prazer, sempre às suas ordens. A Anne diz que, bom, vamos compartilhar a gravação da sessão de hoje no nosso canal do YouTube, Vivienda Sostenible para Todos. Está em espanhol também. Eu informo para os participantes que o próximo evento de intercâmbio de conhecimento se concentrará na mudança climática e os seus impactos no setor moradia. Será no dia 13 de outubro, onde teremos especialistas do Banco Mundial que estão preparando relatórios de análises de mudança climática e desenvolvimento para vários países na região. E eles irão compartilhar conosco algo sobre a metodologia, dados-chave, dados relacionados no setor moradia e também recomendações ou o próximo caminho para o desenvolvimento sustentável. O anúncio será compartilhado com vocês em breve. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e a todas, diz o senhor Davi. Novamente, muito obrigada pela sua participação. Não esqueçam de se registrar para todas as atividades do programa no link que nós deixamos no chat. E compartilhem com seus colegas. Excelente dia para todos e todas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muito obrigada e até breve. Até breve, muito obrigada. Gracias a todos, un gusto. Feliz día. Muito obrigada a todos. Muito prazer. O senhor Davi também agradece.